Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista, hoje sendo gravado diretamente das instalações da nova unidade do Hospital do Instituto do Coração, na Policlínica do Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo. É com muito prazer que estamos aqui hoje, iniciando os trabalhos nessa policlínica, que será, como todas as outras que aqui estão, uma referência para Santa Maria e região. Hoje, conosco o Dr. Flávio Brum, que é urologista e que desempenha sua atividade na área urológica aqui em Santa Maria já há alguns anos. O tema, disfunção erétil. Por quê? Porque é um tema cada vez mais evidente, que se discute muito na mídia, se discute muito entre as pessoas e que traz muito interesse aos pacientes, porque existe uma incidência muito grande de disfunção erétil, que o Dr. Flávio Brum poderá considerar para nós, e que chegam também ao consultório do cardiologista. Nós temos disfunção erétil daqueles pacientes com menos de 40 anos e daqueles pacientes com mais de 40 anos. Dr. Flávio, no seu consultório, na sua prática clínica, pacientes com menos de 40 anos, qual é a causa mais frequente de disfunção erétil? Antes de mais nada, agradeço ao Dr. Arnoldo a oportunidade de a gente poder contribuir com o teu brilhante programa, que já vem longa data. Então, muito obrigado. Agradeço aos telespectadores e aos internautas. Ficamos à disposição se porventura futuramente tiver interesse em algum tipo de pergunta através do ICOR. Desde já eu agradeço. Dr. Arnoldo, então vamos iniciar literalmente pelo começo. E o começo, coincidentemente, doutor Arnoldo, foi há 14 anos atrás, quando eu e o senhor, por questão da idade, na verdade, eu acho que eu sou mais jovem que o senhor, mas na verdade eu sou mais velho. Nós fomos na televisão, quando foi feito o lançamento na época, vamos citar o nome comercial, porque era o único produto que existia, embora hoje existam outras marcas no mercado. O famoso Viagra, que se chama Sildenafil, que na época tinha sido lançado pela Pfizer, a partir de um efeito colateral deste medicamento que foi inicialmente produzido pela Pfizer, vamos dizer assim, a divisão cardiológica, como um antihipertensivo, e que, como antihipertensivo, não deu certo, mas que durante os testes, que às vezes duram 3, 4 anos ou mais, apareceu um efeito colateral que não era tão colateral, que se tornou interessante. Um aumento da ereção, muitas vezes não solicitada em princípio pelo paciente, mas desde que ele tivesse algum tipo de estímulo. E a partir daí, nós fomos chamados na televisão, eu me lembro bem que nós dois fomos, explicar que era um remédio seguro, que não teria problema nenhum da sua utilização. E a partir disso, cruzaram-se 14 anos. O que aconteceu nesses 14 anos, doutor Arnoldo? Se evoluiu em marcas, surgiram novos produtos, mas não houve um produto novo. Então, a gente diz o seguinte, nós entramos num estágio de latência entre novos produtos, mas a ciência continuou progredindo na compreensão da ereção, que tinha sido uma coisa nova. Arnoldo, antes do Viagra, a gente não tinha nem do Viagra, do Sildenafil, qualquer uma das marcas. Não tenho compromisso com nenhuma empresa. Então, se eventualmente eu falar algum nome, não significa nenhum tipo de compromisso. Nós não tínhamos absolutamente nada o que dizer para os nossos pacientes que tivessem disfunção erétil, a não ser tratamentos invasivos, próteses penianas. Não havia uma coisa prática. Não havia nada que eu pudesse dizer para o sujeito, olha, o senhor vai tomar uma pílula do mesmo jeito que o Arnoldo trata uma hipertensão, do mesmo jeito que o Arnoldo trata uma angina, do mesmo jeito que ele trata uma insuficiência cardíaca. Esta facilidade a urologia não tinha. Nós só tínhamos coisas desagradáveis, injeção, bomba de vácuo, prótese peniana. Simplicidade nenhuma. Com o Sildenafil, essa simplicidade foi tanta que quebrou assim, uma quantidade enorme de paradigmas, que até hoje alguns colegas não conseguem aceitar, no sentido que tu tem que fazer grandes investigações. Não tem. Hoje, um dos primeiros testes, Arnoldo, como tu falaste bem, entre pacientes
abaixo e acima de 40 anos, um dos primeiros testes é tu usar uma droga que a gente chama de recreacional. Então nós estamos numa nova era, ficamos um tempo parado, hoje está começando a surgir novas alternativas, mas que também, Arnoldo, vão demandar o mesmo tempo, ou às vezes até mais, que o sildenafil. O sildenafil foi em 98. Então, até 1998, o mundo não tinha nada para oferecer para os pacientes em termos práticos, acessíveis e com um baixo nível de efeitos colaterais. Flávio, dentro daquela classificação assim, dos pacientes com menos de 40 anos, o que te procura mais são pacientes com problemas psicogênicos, né? Problemas psicológicos e pacientes estressados, nervosos e assim por diante. Angústia, competitividade do mercado. Eu acredito que 70% desses pacientes, o problema de disfunção erétil seja psicológico. Nesses pacientes com mais de 40 anos, principalmente nessa faixa dos 40 aos 59 anos, nós temos muitos problemas orgânicos, que daí se encaixaria essa terapêutica com o sildenafil e outros medicamentos dessa geração que depois vieram a surgir, né? Nós temos assim, e eu sempre coloco nesse programa, que a cardiologia acaba estando em todas as áreas, e todas as áreas estão na cardiologia, porque nós não somos especialidade separada, nós temos que ter a medicina como um todo. Então, o paciente tem disfunção erétil. Se um paciente tem mais idade, nós temos que investigar os fatores de risco, que são aqueles fatores que os cardiologistas sempre propagam, né? Do diabetes, do tabagismo, do alcoolismo, do desenvolvimento da aterosclerose. Então, nós cardiologistas nos atemos muito se o paciente tem essa história de disfunção erétil. E temos essa expectativa de cada vez mais trocarmos informações com os urologistas para que o tratamento seja consoante da cardiologia e da urologia com esses pacientes, para que nós possamos combater os fatores de risco e tratarmos adequadamente. Então, Flávio, nesses pacientes com disfunção orgânica, temos aquela visão de vasos finos, aterosclerose, é isso? Exato. Acho que, Arnoldo, uma coisa interessante, quando tu me convidaste para o programa, eu me lembrei assim, que uma feliz coincidência, de há 14 anos atrás, nós dois estávamos numa mesa conversando sobre um assunto que na época a própria urologia não tinha o entendimento de onde nós iríamos parar. Hoje, pelo contrário. Hoje a gente diz o seguinte, 60% pelo menos dos pacientes que têm algum grau de disfunção erétil tem alguma doença cardiológica ou vascular associada. Que eles chamam tanto, a divisão é doenças cardiovasculares e doenças cardíacas. E isso tu colocaste muito bem. Então, qual é a obrigação do urologista hoje? Voltamos assim, roubamos um pouco de espaço da cardiologia, tivemos que aprender doenças orgânicas que não estavam afetas à urologia, como arteriosclerose, como síndrome, como bem colocaste, como síndrome metabólica, como diabetes, como hipertensão, hipercolesterolemia, todas essas síndromes que eram tratadas com a maior naturalidade pelo cardiologista em função da formação dele, de a vida inteira se preocupar com isso, só que hoje inverteu. Hoje, quem tem essa obrigação, e muitas vezes antes do cardiologista, porque muitas vezes a pessoa, o paciente, não vai num cardiologista e termina indo no urologista por uma disfunção erétil. Então, Arnoldo, a nossa obrigação é que esse paciente, quando chegar no urologista com queixa de disfunção erétil, que antigamente chamávamos de impotência, o nome hoje é disfunção erétil, nós temos a obrigação de iniciarmos pelo menos um número mínimo de exames que vocês costumavam pedir rotineiramente, e hoje eu me sinto à vontade de pedir colesterol, triglicerídeos, glicose, discutir peso com o paciente, discutir tabagismo, tu bem colocaste, discutir diabetes com os pacientes, porque isso realmente afetam, e eu tenho a obrigação que esse paciente posteriormente vá procurar um especialista, sob pena de nós urologistas termos deixado passar uma doença grave, que daqui a um pouquinho o paciente não se apercebeu, e muito menos o urologista,
e muitas vezes com desfecho, vamos dizer, inclusive letal. Bom, doutor Flávio, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco e depois nós vamos saber contigo como nós triarmos esses pacientes e estimularmos para que eles consultem o urologista e contem os seus problemas de disfunção erétil.